Capítulo 521. No oceano, os piratas tinham 3 interesses comuns icônicos: bebidas alcoólicas, mulheres e jogos de azar. Alger Wilson simplesmente pegou seu relógio de bolso prateado, abriu-o e sabia onde deveria ir primeiro. Às 11h15, os bordéis e bares ainda não haviam aberto. Só as casas de jogo teriam facilmente reunido um bando de gente que queria fazer fortuna. Alger estava mais familiarizado com esta cidade portuária do que com sua pequena cidade natal. Ele prosseguiu sem parar enquanto navegava em seu caminho, virando suavemente em cada esquina até chegar do lado de fora de um cassino localizado em um beco isolado. Pelo que ele sabia, o dono deste cassino era um líder de gangue com uma vasta experiência. Ele tinha uma ligação inexplicável, mas indistinta, com uma importante pessoa do gabinete do governador-geral. Foi a primeira escolha de muitos piratas para comprar e vender seus bens roubados. Por causa disso, piratas frequentemente apareciam aqui. Eles poderiam trocar seu saque por libras de ouro pela manhã, mas perderiam tudo à noite e seriam expulsos. Alger vestiu seu grosso casaco marrom, apertou o boné, uma peça de moda que veio do continente, e empurrou a porta entreaberta. Sob o olhar atento dos seguranças, ele entrou no cassino. Os cassinos foram proibidos no reino de Luen. Eles só podiam ser anexados, mas nas vastas colônias ultramarinas do reino, não apenas eram legais, mas também eram uma indústria de esteio. Entre eles, Baian do arquipélago de Horsted e Alet de Balan Leste eram os mais famosos da região. Muitos magnatas os visitavam especialmente de Becklund ou da costa de Midshire para um grande dia de jogo. Pesquisando a área, Alger viu uma variedade de jogos de cartas, bem como jogos de plataforma giratória derivados de dados. Como ainda era cedo, não havia muitos apostadores, e Alger rapidamente escaneou todos eles. De repente, seus olhos se iluminaram e ele reconheceu instantaneamente a identidade de uma pessoa disfarçada. Ele tirou o chapéu, caminhou até uma mesa de pôquer do Texas e deu um tapinha no ombro de seu alvo. Ele se abaixou e sussurrou no ouvido do homem: Blazing. Danites estava virando o canto de seu cartão com a mão direita, então quase pulou de sua pele com o tapa e quase mandou uma bola de fogo para o cara atrás dele. Depois de ter sido atacado por Steel Mavet, ele sabia que não deveria buscar informações com sua verdadeira aparência, pois poderia ser alvo de piratas gananciosos. Embora a maioria dos piratas não fosse forte e não se registrasse como uma ameaça para Danites, ele ainda não queria se revelar, para não prejudicar o plano de caçar Steel Mavet. No entanto, para sua surpresa, o disfarce que ele se esforçou para vestir foi exposto apenas 1 hora depois que ele saiu de casa. Ele virou a cabeça rapidamente para o lado e olhou pelo canto do olho para a pessoa que o havia cumprimentado. Quando ele viu o cabelo azul escuro parecido com uma alga, Danites relaxou um pouco e se virou para observar se os outros jogadores ouviram a saudação. Os apostadores estavam todos estudando cuidadosamente sua carta escondida, desistindo ou continuando, sem nenhum deles prestar atenção ao que estava acontecendo ao seu lado. "Por que você está aqui?" Danites perguntou casualmente. Ele e Alger se conheceram no encontro privado anterior, e ele sabia que a outra parte tinha um navio fantasma e uma dúzia de marinheiros. Ele era um sujeito bastante poderoso, mas desconhecido. De acordo com o julgamento da contra-almirante Iceberg, se uma tripulação pirata tão pequena e fraca foi capaz de reter um antigo navio fantasma, isso significava que eles eram apoiados por uma facção poderosa. Talvez fossem membros da Igreja das Tempestades, ou talvez estivessem relacionados a um determinado rei dos piratas, ou organização secreta. Eles geralmente se disfarçavam de piratas comuns e reuniam informações sobre quem eram realmente leais.
Era fácil limpar quaisquer vestígios de si mesmos em horários programados e, às vezes, fazer coisas inconvenientes para o poder que os apoiava. Por exemplo, silenciar outras pessoas ou saquear certos itens especiais. Havia algumas tripulações piratas como essa e ninguém se incomodaria particularmente com tais assuntos. Alger puxou uma cadeira próxima e sentou-se. Ele inclinou a cabeça e perguntou em voz baixa: ouvi dizer que sua capitã obteve a chave da morte? Danites bufou com uma risada. Eu pensei que você tinha um cérebro, mas você me decepcionou. Como pode tal coisa ser tão facilmente obtida? Com certeza vamos vendê-la se você quiser e oferecer um preço decente. Que tal isso? Você quer considerar este acordo? Alger disse casualmente, talvez tenha outros segredos. Talvez alguém queira lidar com sua capitã. Quem sabe? Porra! Irritado com sua nova mão, Danites xingou em voz alta. Então, ele suprimiu a voz e disse: essa coisa não parece algo criado por humanos. Pode pertencer aos gigantes ou diabos. Criado. Sua capitã ainda insiste em ensinar aquela língua para todos vocês? Alger perguntou divertido. O boato era que a contra-almirante Iceberg era uma mulher muito rígida quando se tratava de conhecimento. Ela não suportava ver um bando de analfabetos sob seu comando, então todos os dias no Sonho Dourado havia aula de conhecimentos gerais e leitura, e todos os dias ela obrigava a tripulação a se revezar na participação. Desejando poder esquecer, Danites disse: é muito mais difícil do que lutar. Por causa disso, geralmente não conseguimos recrutar tripulantes suficientes. Cada vez que atracarmos no porto para reabastecer, haverá pessoas que se demitirão. Ele não continuou com o assunto. Olhando para o traficante, ele disse para si mesmo: ajude-me a ficar de olho no paradeiro de Steel. Steel Mavet? O segundo imediato do Almirante do Sangue? Alger olhou para o braço esquerdo de Blazing, que estava ligeiramente apoiado em uma tala, e perguntou: você foi atacado? Pela chave? Seu cérebro já foi comido por seus zumbis. Danites enfatizou: você quer se vingar dele? Alger adivinhou pelo tom e pedido do outro. Ri. Danites sorriu sem responder, parecendo estar concentrado em sua nova carta escondida. Alger pensou por um momento antes de dizer: a última vez que sua capitã apareceu foi há 7 dias, perto da ilha Sônia. Isso foi confirmado por um telegrama. O Sonho Dourado não chegaria a Baian tão rapidamente. Você tem um novo ajudante? Se é só você sozinho, então você não é páreo para Steel, mesmo que ele esteja sozinho. E como você sabe, ele sempre é atendido por uma multidão. Em relação à pergunta de Alger, a resposta de Danites foi jogar fora uma carta. Call. Quem é? Alger primeiro presumiu que a atitude de Danites era um acordo tácito. Ele depositou suas esperanças perguntando, já que era um empreendimento sem riscos. Danites olhou para as cartas expostas e respondeu simplesmente: você não saberia. Eu não saberia? Alguém que tem força para lidar com Steel Mavet deve ser alguém com um pouco de fama no mar, independentemente de ser um pirata ou um aventureiro. A menos que pertença a uma organização secreta específica, ou seja a primeira vez que viaja pelos mares. Claro, também é possível que Danites não queira responder, por medo de expor um segredo. Isso é mais provável. Alguém pertencente a uma organização em particular, viajando pela primeira vez pelos mares, com força para lidar com Steel Mavet. Alger olhou para cima ligeiramente quando de repente teve um palpite ousado. Ele bateu na beirada da mesa e perguntou, como se estivesse conversando sobre o tempo: Porto Bansi foi divertido? Ele enfatizou a palavra divertido. Danites virou a cabeça surpreso e deixou escapar: como você sabia?
Ele acreditava que com o estilo da Igreja das Tempestades era impossível haver falhas. Além disso, os passageiros da Ágata Branca tinham acabado de chegar ontem à noite. Todas as pessoas que testemunharam os acontecimentos assinaram acordos de confidencialidade, então como é que a notícia pôde espalhar-se tão rapidamente? Alger sorriu sem responder. Neste momento, ele entendeu o valor das palavras do imperador Roselle. Crie hipóteses ousadas e verifique cuidadosamente. Danites guardou seus ganhos e murmurou: não é grande coisa. Houve um renascimento de alguns costumes antigos que levaram à queda de um bispo da tempestade. Como esperado, Alger riu e disse: vou ajudá-lo a ficar de olho em Steel. Mas como posso entrar em contato com você? Avenida Amires, número 15, é uma casa desocupada. Escreva as informações em um pedaço de papel e jogue dentro. Danites respondeu hesitante. Alger assentiu e se levantou enquanto dava tapinhas no ombro de Blazing Danites. Não se esqueça do meu pagamento. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Observando o capitão do navio fantasma partir, Danites não pôde deixar de resmungar. Esse sujeito não é ruim. No entanto, eu tenho que deixar este lugar também. Ele não podia confiar em Alger. Talvez em alguns minutos, ele poderia avisar Steel Mavet e seus piratas. Depois de deixar o cassino, Alger, que usava um par de calças folgadas locais, caminhou pela rua. Ele entrou em uma loja de departamentos e encontrou um balcão. Ele sorriu e pegou um punhado de moedas de bronze. Dê-me um baralho de cartas de tarô. Enquanto esperava, ele pensou vagarosamente em uma pergunta. O que o adorador do Senhor o Louco está fazendo neste momento? Reticências. No restaurante do velho John, Klein observou o garçom colocar um prato de peixe grelhado à sua frente. Estava embrulhado com algo que parecia palha e coberto com todo tipo de especiarias, algumas das quais ele não reconheceu. O forte aroma penetrou no nariz de Klein e aumentou muito sua salivação. Como esperado do arquipélago das especiarias, Klein estava prestes a pegar sua faca e garfo quando viu o garçom colocar duas coisas parecidas com galhos de árvore em seu prato. Pauzinhos? Klein ficou chocado. Então ele rapidamente se concentrou na suspeita. Roselle Gustave. Este é o tipo de talheres que você deve usar ao comer esgana gata grelhada. Dizem que o imperador Roselle se inspirou nos costumes dos elfos, explicou o garçom. Os costumes dos elfos? Eles são de fato uma raça que gosta de cozinhar e comer iguarias. Ou melhor, é apenas uma desculpa que Roselle inventou. Klein adivinhou, em grande parte como resultado de sua compreensão do caráter daquela pessoa em particular. Pela manhã, ele foi a alguns hospitais da igreja em Bayan para fornecer cuidados paliativos para alguns moribundos, para ajudá-los a realizar seus desejos e se envolver em um nível mais profundo de atuação, mas não conseguiu encontrar um alvo adequado. Isso não quer dizer que ninguém morreu no hospital, mas sim que todos tiveram parentes que os acompanharam ou testemunharam suas mortes. Não havia possibilidade de se disfarçar de morto, a não ser para assustar as pessoas. Vou para o bar onde os aventureiros se reúnem. Deveria haver muitos estrangeiros que poderiam morrer em um canto escuro como cães vadios, a fim de buscar riqueza no mar, enquanto suas famílias talvez nunca mais ouvissem falar deles. Klein suprimiu seus pensamentos e se concentrou em sua comida deliciosa. Nota: 1. Tipo de jogador que dá call, igual a aposta, em muitas jogadas do pôquer. Ponto.